Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Duas irmãs muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo. Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior, elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida, a irmã que está do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva está acabando, a temperatura está congelante, e cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta, e você, como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando para tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava, ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo para valer, com equipamentos e tudo mais. Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos. Elas estão sozinhas, ninguém por perto. Mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas está tentando curtir o momento. A Tuva está empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água. E deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada
com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente, um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso. E essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem para mexer. São pedras enormes. Ela sobe para pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali para ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque isso não era para ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs para relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria, e ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar, debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que está no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja, o carro está trancado, o tanque está lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da Tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado, então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar. Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas está tão frio que o vidro está quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da Tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A Tuva ainda tá viva, mas mal consegue se mexer. Dá pra ver que ela tá ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai.
E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a Tuva que está em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela está com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation. Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a Tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica. E tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Duas irmãs muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo. Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior, elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida. A irmã que tá do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva tá acabando. A temperatura tá congelante. E cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta, e você, como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando para tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava, ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo pra valer, com equipamentos e tudo mais.
Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva, na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos. Elas estão sozinhas, ninguém por perto. Mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas está tentando curtir o momento. A Tuva está empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água. E deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada, com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente, um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso. E essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem para mexer. São pedras enormes. Ela sobe para pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali para ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque tipo, isso não era para ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs para relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria, e ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar, debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que está no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja, o carro está trancado, o tanque está lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da Tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado, então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar.
Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas está tão frio que o vidro está quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A tuva ainda tá viva, mas mal consegue se mexer. Dá pra ver que ela tá ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai. E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a tuva que tá em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela tá com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation. Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica. E tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Duas irmãs, muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo. Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior, elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida. A irmã que tá do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva tá acabando. A temperatura tá congelante. E cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta, e você, como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando para tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava,
ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo pra valer, com equipamentos e tudo mais. Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos. Elas estão sozinhas, ninguém por perto. Mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas tá tentando curtir o momento. A Tuva tá empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água. E deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada, com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso. E essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem para mexer. São pedras enormes. Ela sobe para pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali para ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque tipo, isso não era para ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs para relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria, e ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar, debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que tá no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja,
O carro tá trancado, o tanque tá lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado, então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar. Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas está tão frio que o vidro está quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A tuva ainda está viva, mas mal consegue se mexer. Dá para ver que ela está ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai. E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a tuva que tá em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela tá com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation. Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica. E tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Duas irmãs, muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo. Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior, elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida. A irmã que está do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva está acabando. A temperatura está congelante. E cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta. E você,
Como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando pra tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava, ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo pra valer, com equipamentos e tudo mais. Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos. Elas estão sozinhas, ninguém por perto. Mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas tá tentando curtir o momento. A Tuva tá empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água. E deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada, com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso. E essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem pra mexer. São pedras enormes. Ela sobe pra pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali pra ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque tipo, isso não era pra ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs pra relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria, e ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar.
debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que está no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja, o carro está trancado, o tanque está lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado. Então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar. Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas está tão frio que o vidro está quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A tuva ainda tá viva, mas mal consegue se mexer. Dá pra ver que ela tá ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai. E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a tuva que tá em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela tá com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation. Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica, e tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Duas irmãs muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo. Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior,
Elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida. A irmã que está do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva está acabando. A temperatura está congelante. E cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta, e você, como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando para tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava, ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo pra valer, com equipamentos e tudo mais. Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos. Elas estão sozinhas, ninguém por perto. Mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas está tentando curtir o momento. A Tuva está empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água. E deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada, com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso. E essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem para mexer. São pedras enormes. Ela sobe para pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali para ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque tipo, isso não era para ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs para relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria,
E ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar, debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que está no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja, o carro está trancado, o tanque está lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da Tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado, então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar. Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas tá tão frio que o vidro tá quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da Tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A Tuva ainda tá viva, mas mal consegue se mexer. Dá pra ver que ela tá ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai. E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a Tuva que tá em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela tá com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation. Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a Tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica. E tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Duas irmãs, muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo.
Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior, elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida, a irmã que está do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva está acabando, a temperatura está congelante, e cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta, e você, como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando para tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava, ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo para valer, com equipamentos e tudo mais. Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos. Elas estão sozinhas, ninguém por perto. Mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas está tentando curtir o momento. A Tuva está empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água. E deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada, com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso.
e essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem para mexer. São pedras enormes. Ela sobe para pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali para ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque isso não era para ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs para relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria, e ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar, debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que tá no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja, o carro tá trancado, o tanque tá lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da Tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado, então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar. Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas tá tão frio que o vidro tá quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da Tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A Tuva ainda tá viva, mas mal consegue se mexer. Dá pra ver que ela tá ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai. E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a Tuva que tá em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela tá com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation.
Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a Tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica. E tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Duas irmãs, muito unidas desde pequenas, apaixonadas pelo mergulho, se jogam no mar gelado da Noruega. Elas cresceram com isso, sabem lidar com correntes, com profundidade, com o perigo. Mas mesmo sendo experientes, o que acontece com elas nesse filme é de deixar qualquer um com o coração na boca. Tudo começa com uma viagem de rotina. A Ida, que é mais contida e tem uns problemas pessoais rolando, resolve visitar a irmã mais nova, Tuva, que trabalha como mergulhadora profissional. Elas decidem fazer um mergulho só as duas, algo simples, como nos velhos tempos. A paisagem é linda, um lugar remoto, cercado por rochas, neve e um mar absurdamente gelado. Parece tudo tranquilo, certo? Errado. Assim que elas mergulham, Tuva acaba sendo atingida por um deslizamento de pedras submerso. E não é qualquer pedrinha, não. Um monte de rocha pesada cai sobre ela, prendendo completamente seu corpo no fundo do mar. Imagina o desespero. Ela tá viva, mas totalmente presa, sem conseguir se mover. E o pior, elas estão longe de tudo e de todos. Sem sinal de celular, sem ajuda por perto, sem ninguém sabendo onde elas estão. A única coisa entre Tuva e a morte é a Ida. A irmã que tá do lado de fora, desesperada, tentando achar um jeito de salvá-la. E aí começa a verdadeira loucura. O filme vira uma corrida contra o tempo. O oxigênio de Tuva tá acabando. A temperatura tá congelante. E cada tentativa de resgate parece impossível. Ida tenta puxar as pedras, não consegue. Tenta usar ferramentas improvisadas, nada funciona. E o tempo vai passando, e a água vai ficando mais e mais mortal. Ida precisa sair correndo pela neve, escorregando, se machucando para tentar achar ajuda, oxigênio extra, qualquer coisa que possa dar mais tempo para Tuva. Mas não é tão simples. Tudo tá trancado, gelado, pesado. Cada segundo conta, e você, como espectador, sente isso. Parece que você tá lá com elas, sem fôlego, tremendo, rezando para tudo dar certo. E o mais incrível é que o filme quase não tem muitos personagens. É basicamente só as duas, Ida e Tuva, lutando contra a natureza. E que luta! A água tá escura, o frio tá de doer só de olhar, e a tensão não para. Ida começa a tomar decisões cada vez mais arriscadas. Ela se machuca, sangra, quase se afoga. Tudo isso para tentar libertar a irmã. Mas a coisa vai ficando mais complicada ainda. Em certo ponto, o equipamento começa a falhar. O tanque de oxigênio da Ida começa a acabar também. E ela precisa escolher. Ela se salva, ou continua tentando salvar a irmã. Só que desistir não é uma opção. Mesmo com o corpo no limite, mesmo com o medo estampado na cara, Ida insiste. Ela cava, ela puxa, ela quase morre várias vezes. E é isso que torna Breaking Surface tão eletrizante. A ação nunca para. Não tem enrolação, não tem respiro. É sobrevivência pura, instinto, laço de sangue. E você fica grudado na tela o tempo inteiro querendo saber: será que ela vai conseguir? Será que Tuva vai sair dali viva? Olha só, tudo começa num clima bem tranquilo. A gente conhece duas irmãs, Ida e Tuva. Desde pequenas elas mergulham juntas. É tipo um esporte, mas também um momento especial entre elas. A mãe das duas também era mergulhadora, então isso já vem da família, sabe? Só que agora, adultas, as coisas mudaram um pouco. A Ida virou mãe, tá com problemas no casamento, tá com a cabeça meio bagunçada. Já a Tuva trabalha como mergulhadora profissional, mergulha o tempo todo pra valer, com equipamentos e tudo mais. Mesmo com a vida meio diferente, as duas resolvem fazer uma viagem de inverno para relembrar os velhos tempos. Ida vai visitar Tuva na Noruega, e aí decidem fazer um mergulho num lugar super isolado, que elas conhecem bem. Um lugar com rochas gigantes, neve para todo lado e um mar congelante. Tipo, muito frio mesmo. Então, beleza. As duas chegam nesse lugar afastado, dirigindo até lá. Estacionam, colocam as roupas de mergulho, preparam os equipamentos,
Elas estão sozinhas, ninguém por perto, mas tudo parece normal. Elas até trocam umas palavras, falam sobre o trabalho, a família, meio que se reconectam, sabe? A Ida parece meio tensa, mas está tentando curtir o momento. A Tuva está empolgada, toda animada para mergulhar. Aí pronto, elas pulam na água, e deixa eu te falar, não é uma piscininha não. É uma água super escura, gelada, com profundidade absurda. Mas para elas, isso é como brincar no quintal de casa. Nadam juntas, exploram um pouco, entram numas cavernas debaixo d'água. A câmera vai mostrando tudo de um jeito lindo, só que você já começa a sentir que algo tá para acontecer. E então, acontece. De repente um monte de pedras gigantes despenca do nada, tipo um deslizamento de terra, só que embaixo da água, um colapso. E essas pedras caem bem em cima da Tuva. Ela fica totalmente presa no fundo do mar. Não consegue se mover. O cilindro de oxigênio dela fica entalado e ela tá tipo a 5, 6 metros de profundidade. Pode não parecer muito, mas com roupa pesada e tudo mais, é impossível sair dali sozinha. A Ida vê tudo isso e entra em pânico, claro. Ela tenta puxar a irmã, tenta mover as pedras, mas não dá nem para mexer. São pedras enormes. Ela sobe para pegar ar, desce de novo. Nada funciona. E aí cai a ficha. Não tem ninguém ali para ajudar. Sem sinal de celular, sem rádio, sem barco, nada. Só elas duas. E a Tuva tá com o ar acabando. A tensão já sobe aqui, mesmo sendo só o começo, porque isso não era para ser um mergulho perigoso. Era só uma saída entre irmãs para relaxar. Mas virou um pesadelo. E o pior, a água é muito fria, e ficar muito tempo submersa ali é super perigoso, mesmo com roupa de mergulho. Cada minuto que passa é uma ameaça. Ida então sai correndo, escala as pedras, tenta achar alguma coisa que possa usar para tirar a irmã dali. Mas o lugar é super hostil. Tá tudo congelado, o equipamento extra tá trancado no carro, a chave caiu na água. É só desastre atrás de desastre. E a sensação é que a qualquer momento, a Tuva vai desmaiar lá embaixo. Mesmo assim, Ida não desiste. Ela entra em modo Irmã Leoa. Volta para a água, tenta puxar a rocha de novo. Tenta usar um gancho, uma corda, qualquer coisa. O filme mostra bem como ela tá desesperada, mas focada. E isso tudo, lembre, é só o começo da história. A gente ainda nem entrou na parte mais louca da luta pela sobrevivência. A Tuva tá presa no fundo do mar, debaixo de uma pedra gigantesca, com o tanque de oxigênio quase no fim. Ela não consegue se mexer. Só dá para ver os olhos dela, o desespero. E do outro lado, Ida tá desesperada, mas não tem tempo para chorar. Ela tem que agir, e rápido. Primeira tentativa. Ela tenta puxar a pedra com as mãos. Nada feito. Parece que nem se move. Aquilo é pesado demais. Ela sobe para respirar, volta a mergulhar, tenta de novo. Nada. Daí ela resolve que precisa buscar alguma ferramenta para ajudar. E é aí que começa a loucura. A Ida sobe e nada até a superfície. Depois corre pelas pedras geladas, molhada, tremendo, tentando encontrar algo útil. A primeira coisa que ela lembra, o tanque reserva que está no carro. Só que, adivinha? A chave do carro caiu dentro da água na hora da correria. Ou seja, o carro está trancado, o tanque está lá dentro e ela não consegue abrir. Ela começa a procurar alguma outra coisa nas caixas, nas bolsas, e encontra uma barra de ferro. Não é o ideal, mas é o que tem. Volta para a água, desce, tenta usar a barra para empurrar a pedra. Mas é inútil, a pedra nem se mexe. O tempo vai passando e o ar da Tuva vai diminuindo. E o pior, a temperatura da água é tão gelada que não dá para ficar muito tempo mergulhando sem risco de hipotermia. E aí vem mais tensão. Ida precisa trocar o próprio tanque de oxigênio, porque o dela também está acabando. Mas o tanque reserva, lembra? Tá no carro trancado, então ela tem que improvisar com o que sobrou por ali. E toda vez que ela desce, ela tem que calcular quanto tempo tem para tentar fazer algo antes de ter que voltar para respirar. Ela decide tentar quebrar o vidro do carro com uma pedra para pegar a chave. Mas está tão frio que o vidro está quase impossível de quebrar. Depois de várias tentativas, ela finalmente consegue. Entra no carro, pega a chave, pega o tanque extra e volta correndo para a água. Só que aí acontece uma das piores coisas. O tubo de oxigênio da Tuva começa a falhar. Tá entrando água, um vazamento. Ida desce correndo e troca o tubo, colocando o tanque novo. A Tuva ainda tá viva, mas mal consegue se mexer.
Dá pra ver que ela tá ficando sem forças. E isso aumenta ainda mais o desespero da Ida. Ela volta à superfície e começa a tentar de tudo. Amarra uma corda, prende numa pedra como se fosse fazer um tipo de alavanca. Tenta puxar, tenta criar força. Se machuca, rala a mão, tá com os dedos congelando. E mesmo assim, nada. A pedra é teimosa. Não sai. E é aqui que a coisa vira praticamente um filme de sobrevivência dupla. Porque não é só a Tuva que tá em perigo. Agora a Ida também começa a ficar em risco. Ela tá com o corpo exausto, os músculos congelando, e cada mergulho é mais perigoso que o anterior. A câmera mostra bem isso. O tempo passando, o frio aumentando, e a Ida tremendo, quase sem conseguir mais pensar direito. Ela tenta buscar ajuda? Simulation. Tem um rádio no carro, mas não funciona, sem sinal. Ela pensa em sair dali e procurar alguém, mas se ela for embora, a Tuva morre. E ela sabe disso. Então o que ela faz? Fica. E tenta de novo. E aí vem uma das cenas mais tensas. A Ida mergulha sem ar, tipo no desespero total. Só com o próprio fôlego para checar a irmã. Quase se afoga, sobe tossindo, batendo os braços, gritando. Mas não desiste. Ela decide que vai tentar tirar a pedra com uma corda mais grossa e um gancho que ela improvisa. Faz um tipo de sistema de alavanca usando as rochas ao redor. E prende tudo com muita força. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.